iniciando o capítulo 4 da terceira parte do Tânia, Igeret HaTeshuvah, a carta para o arrependimento. Nos capítulos anteriores nos explicou o Alter Rebbe que a essência da Teshuvah consiste apenas e tão somente no abandono do pecado. A pessoa simplesmente interromper, quebrar o círculo vicioso, simplesmente parar de pecar. Isso está relacionado com uma decisão consistente no seu íntimo de não voltar a reincidir, não voltar a cometer as transgressões que ele estava habituado. E ele nos explicou também nos capítulos anteriores que essa é a essência da Teshuvah, nisso consiste a essência da Teshuvah, mas que por outro lado os jejuns não são um elemento essencial, componente da Teshuvah, da essência da Teshuvah. Eles inclusive não necessariamente estão relacionados com a kapará, com a expiação do pecado. Nós vimos, conforme ele nos explicou anteriormente, que a pessoa, quando ela deseja, depois que ela já foi perdoada, depois que ela já fez teshuvah, e uma vez que ela já foi perdoada, quando ela deseja ser querida e apreciada aos olhos de Deus, como antes do pecado, ou como se jamais tivesse pecado. Então, em geral, ele trazia um presente na época do Beit HaMikdash. Esse presente consistia na oferenda de elevação, de olá, na ausência do Beit HaMikdash. Em tempos passados, então vieram os jejuns como um substitutivo para despertar essa graça divina. E depois ele nos explicou como, ele nos diz já nas gerações do Alter Rebbe, como nós estamos enfraquecidos, debilitados, não temos forças para jejuar tanto. Então isso é redimido, esse tipo de jejum é redimido através da prática de tzedakah, de bondade e de caridade, nesse capítulo, depois que ele nos deu essa explicação, ou seja, quando ele nos estabeleceu e explicou como e por que a essência da Teshuvah consiste simplesmente no abandono do pecado, e não conforme a visão popular de que os jejuns são uma condição essencial sine qua non para a realização da Teshuvah, né? Ele nos explicou que o papel dos jejuns, conforme trazido nos livros antigos, é distinto, diferente, sempre enfatizando aquilo que nós voltamos a repetir diversas vezes, conforme o nosso Rebbe estabeleceu que na nossa geração esse tipo de jejuns, porque nos capítulos anteriores ainda o Alter Rebbe falou sobre que existem dentro daquela discussão uma pessoa que repetiu o mesmo pecado algumas vezes, então o número de jejuns correspondente àquele pecado, quantas vezes ele tem que fazer, se basta uma única vez, ou se tem que ser proporcional ao número de pecados que ele cometeu. E nós vimos que a decisão halachica intermediária é que se faça 3 vezes, conforme ele explicou, mas e o Alter Rebbe nos deu uma série de soluções e sugestões técnicas para viabilizar isso, mesmo para aquela pessoa mais debilitada, etc. Mas conforme a gente tem dito e repetido, que na nossa geração esse tipo de jejuns de teshuvah não se aplicam a nós. Volta o Alter Rebbe agora a nos explicar a essência da Teshuvah nesse capítulo, e a partir desse capítulo ele começa a nos explicar a essência da Teshuvah de acordo com os livros místicos, de acordo com as explicações da Kabbalah e da Hassidut. ואולם כל הנ"ל הוא לגמר הכפרה ומירוק הנפש להשם אחר התשובה, כמו שנדבר לעיל מהגמרא פרק כמה דזבחים, דעולה דורון היא לאחר שריצה פרקליט וכולי. Porém, diz o Alter Rebbe, tudo que aprendemos acima, nos capítulos 2 e 3, a respeito do jejum, sobre jejum e caridade, ou a caridade como substitutivo para o jejum, isso se refere a quê? É para completar a expiação e depurar a alma diante de Deus depois da teshuvah. Ou seja, a própria teshuvah não se constitui nisso, não tem a ver com os jejuns, mortificações e sequer até com toda a tzedakah que a pessoa faz.
Sim, depois da Tchuvá, conforme explicado acima, com citação do Talmud, quando ele nos trouxe do Tratado Zvachim, capítulo 1, que a oferenda de elevação que era trazida no templo depois da Tchuvá, depois da expiação e do perdão, é um presente, entre aspas, depois que o mediador fez sua petição e obteve o perdão. Depois que o perdão foi obtido, mas para limpar totalmente a barra, por assim dizer, para manter o relacionamento ou para restituir o relacionamento da forma original e ideal, como era e como estava, então a pessoa trazia essa oferenda de elevação. Na ausência do Beit HaMikdash, nós vimos que isso vinha também em forma ou de jejum ou de caridade. De qualquer forma, isso é apenas para finalizar a expiação ou a depuração da alma, conforme diz o versículo, venir tzalo lechaper alav, que a pessoa seja aprazível, agradável aos olhos de Deus, após ter sido perdoada, que ele seja tão querido a Deus que ele encontre graças aos olhos de Deus, como antes do pecado, como se não tivesse havido o pecado. Omnam atchalat mitzvat atshuvah veikara. Porém, como nós falamos, ele sempre enfatiza, não é nisso que se constitui a essência da tshuvah. Ele se aprofunda aqui qual é a essência da tshuvah. Omnam atchalat mitzvat atshuvah veikara. לשוב עד השם באמת ובלב שלם, ההכרח לבאר היטב בהרחבת הביאור. Todavia, o início da mitzvah da tshuvah, então essa questão da oferenda de elevação, ou dos jejuns, ou da tzedakah da caridade, isso era para finalizar a tshuvah, para finalizar a expiação, a depuração, para trazer como uma oferenda, um presente, para voltar a cair nas graças aos olhos de Deus, na graça divina, como antes do pecado. Todavia, o início da mitzvah da tshuvah e sua ideia-chave consiste no quê? É retornar a Deus autenticamente, com todo o coração, conforme nós explicamos no capítulo 1. Isso requer agora uma elucidação mais ampla, extraída das fontes do misticismo judaico. E é o que o Alter Rebbe vai começar a fazer a partir de agora, nesse capítulo. Be'agdim ma shekatuv bezohar hakadosh, bebiur milat tshuva al derech hasod, tashuv hei, hei tata'a, tshuva tata'a, hei ila'a, tshuva ila'a. Comecemos por o ensinamento do Sagrado Zohar, a obra mestra da Kabbalah, que explica a palavra tshuva. Tshuva literalmente significa volta, retorno a Deus. Nesse contexto, como que envolve também o arrependimento. O Zohar nos explica que a palavra tshuva tem um significado místico, como tashuv hei. Então ele divide a palavra tshuva em hebraico, separando as primeiras letras da última letra. Tashuv é o verbo voltar, retornar, restituir, restabelecer. A letra hei faz retornar a letra Rei. Portanto, de acordo com o Zohar, Tshuvah consiste em Tashuv Rei, em restituir e recuperar, em voltar a colocar no devido lugar a letra Rei, conforme a explicação do Zohar. A restituição do Rei inferior, o último do tetragrama, é Tshuvah inferior, enquanto que a restituição do rei superior, o primeiro do tetragrama, é Tshuvah superior. Ou seja, que no tetragrama, no nome sagrado inefável de Deus, nós temos 4 letras. A letra Yud, depois a letra Rei, em seguida a letra Vav, e finalmente, de novo, a letra Rei. Portanto, a letra Rei, que é a 5ª letra do alfabeto judaico, aparece 2 vezes no tetragrama. De acordo com o Zohar, e nós já vamos ver o significado disso, a última letra Rei do tetragrama, a letra final do nome sagrado de Deus, Yud Kei Vav Kei, a letra Rei final, quando ela aparece pela 2ª vez, é chamada letra Rei inferior. Ela representa, simboliza um grau de energia divina, de santidade, porém de uma categoria inferior, quando comparado à letra Rei inicial, Yud
Rei, Yud, depois o Rei. A primeira vez que aparece a letra Rei inicial, que ela é chamada de Rei superior. Então, essa letra, a sua restituição, é chamada de Tshuvah Ilá, um retorno, um restabelecimento a nível superior de uma energia divina, de uma espiritualidade a nível superior. Ou seja, conforme ele vai nos explicar em seguida que as sefirot, os atributos divinos, estão insinuados nas 4 letras do tetragrama Yud Kei Vav Kei. E logo em seguida ele vai nos explicar também, uma vez que o ser humano foi criado à imagem de Deus, etc., conforme a gente já explicou, já estudou isso no Tânia, em ocasiões anteriores, na alma da pessoa também nós temos 10 poderes, e esses 10 poderes, eles também estão insinuados no tetragrama, nas letras sagradas do nome inefável de Deus, Yud Kei Vav Kei. Ou seja, que a alma divina possui parte do nome inefável de Deus dentro de si. Quando uma pessoa, em termos espirituais e místicos, conforme vai nos explicando aqui, quando uma pessoa faz tshuvah, no sentido de retornar, de restituir a letra Rei final, a última letra do nome Havaiá, do tetragrama, ao seu devido lugar, a sua devida categoria, já que aquela letra Rei final é chamada de Rei Tatá, Rei inferior, então isso indica também uma tshuvah, um arrependimento e um retorno a nível inferior. Já, por sua vez, quando a pessoa consegue restituir e restabelecer a letra Rei inicial do tetragrama ao seu devido lugar, essa letra Rei, a primeira vez que aparece a letra Rei no tetragrama é chamado Rei Ilá, o Rei superior. Então, quando uma pessoa consegue, através do seu trabalho de tshuvah, restituir e restabelecer a primeira letra Rei do nome Havaiá do tetragrama ao seu devido lugar, isso é considerado uma tshuvah superior, a nível superior. Então essa é a explicação dessa passagem, dessa citação que nós encontramos no Zohar, conforme o Alter Rebbe vai nos explicar no decorrer dos próximos capítulos. Então ele abre essa explicação mística da essência da tshuvah com essa passagem do Zohar, mas ele nos diz que para entender a essência da tshuvah nós devemos entender também outras passagens relacionadas com o conceito de tshuvah, conforme encontramos no Zohar em obras místicas. וגם מה שכתוב בזוהר הקדוש בקצת מקומות, שאין תשובה מועלת לפוגם בריתו ומוציא זרע לבטלה. Precisamos também esclarecer uma afirmação do Zohar que aparece em alguns lugares dessa obra, que a tshuvah não é eficaz para pecados sexuais, são chamados profanação da aliança, nem para o pecado de emissão de sêmen em vão. Então encontramos em alguns lugares do Zohar essa afirmação de que tshuvah não resolve, não é eficaz para esse tipo de pecado. Diz o Alter Rebbe, והוא דבר תמוה מאוד, שאין לך דבר עומד בפני התשובה, ואפילו עבודה זרה וגילוי עריות וכולי. Ele nos diz que essa declaração é muito chocante, chega a ser surpreendente, pois nos é ensinado, assim é trazido do Talmud na própria Halachá, nas leis de tshuvah, conforme elaboradas por Maimônides, nos é ensinado que nada impede a tshuvah, não há nada que resista a tshuvah. A tshuvah é eficaz para qualquer tipo de pecado, por mais grave que seja, assim é trazido do Talmud de Jerusalém, etc., e se fala que a tshuvah tem o poder de trazer expiação e nada aguenta e resiste a tshuvah, o arrependimento e retorno a Deus, nem sequer as violações mais graves, como idolatria, relações proibidas e assassinato, mesmo essas coisas que são gravíssimas, de acordo com a Torá, de acordo com a Halachá. Deus nos livre, uma pessoa cometeu avodah zará, fez idolatria, aderiu a outros credos e rituais, ou manteve relações proibidas, ou até derramamento de sangue em forma de assassinato, que são coisas mais graves, gravíssimas, porém, até mesmo para esse tipo de pecado nós encontramos fontes e referências
na literatura judaica que a tshuva é eficaz para elas, para essas transgressões também. Então, como conciliar isso com o que encontramos no Zohar em algumas passagens? O Piresh Bereshit Chokhmah shekavanat Zohar she'ein moelet tshuva tata'a ki im tshuva ila'a vechulei. O Bereshit Chokhmah, que é uma obra mística de ética judaica pós Arizal, que foi escrita, baseado também nos escritos do Arizal, escrita depois do Rabbi Yitzhak Luria. Ele responde, ele traz esse mesmo questionamento, como o Zohar faz essa afirmação quando encontramos em diversos lugares que a tshuva resolve e é eficaz para todo tipo de pecado. Ele responde que o Zohar quer dizer com isso, quando ele fala o Zohar que a tshuva não é eficaz, não resolve ou soluciona esse tipo de transgressão, ele explica o Reshit Chokhmah que o Zohar quer dizer com isso que a tshuva inferior é ineficaz para pecados sexuais e emissão de sêmen em vão, sendo necessário nesse caso a tshuva superior. Então ele faz como uma conciliação e ele diz isso que o Zohar está dizendo que a tshuva não resolve nesse tipo de pecado, é quando a tshuva ocorre apenas a nível inferior. Então, de fato, esse tipo de pecado exige uma tshuva mais elevada. E a tshuva que vai ser eficaz para esse tipo de pecado será apenas aquela tshuva que é chamada tshuva ilá, a tshuva superior. De qualquer forma, o Alter Rebbe nos diz que para entender a essência de tshuva temos que entender também esses conceitos conforme trazidos e mencionados na literatura mística esotérica nos tratados cabalísticos. Ou seja, quando nós falamos simplesmente em tshuva, uma pessoa fez tshuva, isso na realidade se refere a tshuva tata'a, a tshuva a nível inferior. Por isso, quando o Zohar diz que aqui tshuva não é bastante, não é suficiente, não é eficaz, que tipo de tshuva não é eficaz? A tshuva tata'a, a tshuva a nível inferior. Porém, aqui nós entendemos que a tshuva, a nível superior, com certeza é eficaz, mesmo para esse tipo de pecados, ela também resolve e soluciona. והנה להבין זאת מעט מזהיר צריך להקדים מה שמבואר מהכתוב ומדברי רבותינו ז"ל עניין הכרת ומיתה בידי שמיים. Para compreender um pouco mais a tshuva, nos diz o Alter Rebbe, vejamos primeiro alguns comentários da Escritura e de nossos sábios sobre os conceitos sobre karet, que é a excisão, corte da alma literalmente, e um outro conceito que seria morte por ação do céu, de outros pecados que não seriam sujeitos a julgamento pelo tribunal inferior, pelo tribunal humano ou sinédrio, mas que eles ficam a critério dos céus e às vezes eles são passíveis de morte por ação do céu. Ele nos traz aqui dos nossos livros sobre esses tipos de pecados que são passíveis dessas penas graves, de corte espiritual da alma, de morte por ação do céu. כשעבר עבירה שחייבים עליה כרת, היה מת ממש קודם 50 שנה, ובמיתה בידי שמיים מת ממש קודם 60 שנה, כחנניה בן עזור הנביא בירמיה. Ele nos traz aquilo que é conhecido nos nossos livros, que por uma transgressão punível com karet, se uma pessoa, Deus nos livre, cometeu uma transgressão grave, que é passível, de acordo com a Torá, com a punição de karet, o transgressor em tempos antigos, na época do Beit HaMikdash, em tempos antigos, de fato morria fisicamente antes de completar 50 anos de idade. Então aqui não havia um julgamento terrestre, não havia uma aplicação de pena por parte de um tribunal terrestre, mas se percebia que a pessoa que tinha cometido uma transgressão desse tipo e não fez tshuva, ele acabava morrendo, literalmente ou fisicamente, antes de completar 50 anos de idade, quando a transgressão era passível da punição de karet. Enquanto que por uma transgressão punível com morte por ação do céu, ele de fato morria fisicamente antes de completar 60 anos de idade. Então nós encontramos isso em diversas fontes, nas próprias escrituras, como também no Talmud, etc. E ele nos diz que exemplo disso é o caso de Hanania ben Azur, que foi um falso profeta,
que ele é mencionado em Jeremias. Lá nós encontramos que ele emitiu uma falsa profecia e ele acabou literalmente morrendo em função disso. Por quê? Porque ele cometeu um pecado passível de morte por ação dos céus. Na realidade, a profecia dele era só de algo que eventualmente, supostamente, deveria acontecer daqui 2 anos, mas era uma falsa profecia. Por isso ele não poderia ser julgado por um tribunal terrestre antes de terem sido passados os 2 anos para caracterizar, para confirmar que era uma falsa profecia. Mas, como de cima sabiam, que aqui ele estava evocando o nome de Deus, dizendo que Deus lhe fez profetizar quando isso era falso, ele acabou morrendo prematuramente ou logo em seguida. E ele nos diz também, ocasionalmente a pena de morte por ação do céu, que nós vimos que pessoas que tinham cometido pecados passíveis dessa morte por ação do céu não chegavam a completar 60 anos de idade, mas ocasionalmente essa pena de morte é até aplicada de imediato. Às vezes ela tinha efeito imediato e instantâneo, como no caso de Er e Onan, filhos de Eudá, que transgrediram pecado de emissão de sêmen em vão e por isso acabaram falecendo prematuramente, conforme nos descreve a Torá. Então isso é trazido na literatura talmúdica, isso é trazido em fontes judaicas, em referências das escrituras. Porém, confrontando isso com a própria realidade, questiona o Alter Rebbe, הרי נמצאו בכל דור כמה וכמה חייבי כריתות ומיתות והאריכו ימיהם ושניהם בנעימים. Ele nos fala que isso é problemático porque ao longo da história existiram inúmeros indivíduos que praticaram efetivamente atos puníveis com caret ou morte por ação do céu. Então, teoricamente, eles deveriam ter falecido antes de 50 ou de 60 anos, e, no entanto, tiveram vida longa e feliz, mas viveram muito mais do que 50 e 60 anos, e também não podemos dizer, tudo bem, viveram ou sobreviveram, mas a vida deles era o inferno, a vida deles não era vida. Ele diz, não. Se a gente observar, eles viveram, sobreviveram e tiveram uma vida longa e feliz. Então, como confrontar e como conciliar essa realidade com isso que está escrito nos livros, que quem cometia esse tipo de pecado, passível desse tipo de punições, caret, ou morte por ação do céu, acabava falecendo antes de completar 50 e 60 anos. Isso, efetivamente, na prática, contradiz o que nós constatamos na nossa vida, no nosso dia a dia, quando observamos pessoas que lamentavelmente cometeram esse tipo de pecado grave, mesmo assim têm uma vida longa e feliz.